E é essa uma das técnicas que eu uso para conseguir mais destaque no mercado de trabalho. Muito provavelmente você já ouviu aquele ditado de que quem não é visto não é lembrado. Eu acho super importante a gente entender que alguns ditados têm um grande fundo de verdade. E foi isso que eu aprendi, então eu nunca saio de uma reunião totalmente em silêncio, sem ter falado absolutamente nada, ou ter só cumprimentado, falado oi, tchau, tudo bem, ou jogado alguma conversa fora. Se eu não estou entendendo nada ou se eu tenho alguma dúvida, eu simplesmente vou lá e pergunto e tento sanar essa dúvida, eu tento saber mais sobre o projeto, saber mais sobre o que está acontecendo, por que as coisas são feitas daquela maneira, por que aquelas decisões, o que eu posso contribuir. Então eu estou sempre perguntando alguma coisa. Em alguns momentos a pergunta serve para mostrar interesse, em outros momentos até se eu já tenho algum ponto que eu quero que a pessoa chegue na conclusão que eu cheguei, eu faço uma pergunta para ativar que ela comece a perguntar a si mesma e chegar na mesma conclusão que eu já tinha pensado e já tinha chego, sem ter que expor o meu ponto, explicando de alguma maneira. E depois que ela chega na conclusão, eu coloco mais pontos e trago mais situações. Uma outra coisa que eu tento fazer também é sempre enxergar da maneira contrária do que estão falando e propondo. Então eu sempre tento fazer ali o advogado do diabo, né? Então mesmo que eu concorde com o ponto que está sendo colocado, eu tento pensar de uma outra forma, pontos negativos, contras, e também pontos positivos, para que se coloque tudo isso sobre a mesa e com esses pensamentos seja tomada a melhor decisão, a melhor ideia. Então isso também é muito importante. Então eu sempre tento fazer o contraponto da balança de uma forma educada, sem parecer arrogante, sem parecer nada disso, simplesmente mostrando que eu quero melhorar e tomar a melhor decisão possível. E uma outra coisa que eu posso fazer também, se realmente eu concordo muito e não tem esses contrapontos, ou que eu acho que já pensaram em tudo isso, então eu fortaleço a ideia de concordância, agregando um ponto mais, ou simplesmente dizendo que eu concordo por causa disso, daquilo, que eu acho que a visão é boa. Então eu sempre estou falando alguma coisa em algum momento. É óbvio que você tem que respeitar o momento de estar em silêncio, de ouvir muito bem, primeiro, né? Até para que você consiga falar com argumentos, com base, com números, com o que for, com ideias legais e interessantes. Ou seja, perguntas, seja para fazer você entender mais, ou para que você consiga trazer provocações, ou para que você consiga trazer conclusões que você já chegou. Também você pode usar de afirmações e de constatações, trazer números, trazer fatos, e também trazer negativas, ou seja, trazer o outro lado da história, trazer os contras, trazer todas essas coisas sobre a mesa. Ou também simplesmente uma concordância, mas sempre trazendo a sua opinião ali, porque isso de fato faz você ser lembrado e traz interesse e traz uma perspectiva muito boa, que você se importa com a empresa, com o projeto e com as pessoas. Lembrando sempre de ser muito educado, de ser muito político, de ser democrático, de ser uma pessoa que está ali propondo coisas de uma maneira interessante. E isso não significa que você tem que falar o tempo todo, ou ser o último a falar, ou o primeiro a falar. Isso significa que você tem que saber o momento de se expor, mas é muito importante também você entender o momento do silêncio e o momento que você tem que ouvir, e que você tem que realmente escutar e entender o que estão falando, e para você saber as atitudes que você vai tomar, aquilo que você vai falar. Então, ouvir é muito importante, e dar a chance de se entender o ambiente, o contexto onde você está inserido, aquilo que está acontecendo naquele momento. É muito importante você saber ouvir, para aí sim você poder falar e trazer essa experiência sua individual, sua perspectiva de vida, trazer essa conexão, porque
O legal de você fazer isso é que você ouviu, mostrou que você tinha interesse, mostrou que você estava prestando atenção e aí você falou. Então você está dando crédito para a pessoa que está falando, faz ela ainda se sentir bem. E consegue trazer essa conexão para que a pessoa goste de você, mesmo quando você não concordar com ela em algum ponto. Você foi tão empático de ouvir, de mostrar interesse, de estar atento, que não é todo momento que você vai discordar, você vai concordar sempre que você concordar com a pessoa, mostrar essa afirmação que traz empatia. Então é muito legal ter esse equilíbrio. E